Próxima, questão de empuxo. E aí vamos ter duas etapas. Vamos começar pela parte que é padrão, que é justamente a parte do bloco imerso em água, tá? Em líquido. Você vai ter o que aqui? A densidade do líquido ele chamou de dL, ok? E a densidade do corpo ele chamou de simplesmente dC. Tudo bem. E pelo equilíbrio de forças aqui, você tem que o peso tem que ser igual ao empuxo mais o fio ligado ao bloco. Bom, vamos lá. O empuxo, a gente sabe que é μVg, ou μ aqui está como D, V chamou de V0, vezes G. Já o peso, ele seria massa pela gravidade, mais massa é a densidade do corpo vezes o volume dele. Com isso, você vai ter o quê? Que, na verdade, a tração ela vai ser o peso menos o empuxo. E ela sendo o peso menos o empuxo, você vai ter dC V0G menos dL V0G, tá? Pegando no caso aqui e colocando V0G em evidência, você vai ter que a tração ela vai ser dC menos dL V0 vezes G, tá? Estamos então aqui com a tração. Para onde vamos agora? A parte que vem depois é a parte de magnetismo, ou na verdade de eletromagnetismo da questão. E é o famoso BIL que a gente vai usar aqui. Bom, isso é uma versão da fórmula da força magnética quando eu tenho um fio de tamanho L sendo percorrido por uma corrente. E aí, gente, também, olha só, teve gente que ficou tentando fazer a regra da mão e se enrolou. Mas caramba, se o BIL, se a força magnética, perdão, estiver para baixo, não tem nem equilíbrio aqui, né? Ela vai ter que estar para cima. Isso aí não tem nem o que contestar. E se a questão for anulada, você não vai gritar na hora, ô fiscal, tem que anular a questão aqui, ó. Não adianta nada. Então, tipo, vamos lá. Faz logo isso daqui para cima. Tá na cara, tem que ser assim. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter então que o B e L. Só que aí que tá. O L ele colocou como uma letra maiúscula. E esse I, na verdade, não tá como I de corrente, né? Existe uma resistência aí. Sabemos pela lei de Ohm que a corrente é a ddP sobre a resistência. Então a gente vai ter, na verdade, que isso vai dar B vezes E sobre R vezes L. Aí acabou. Porque como a força magnética tem que ser igual à atração, a gente vai ter que B E sobre R vezes L vai ter que ser igual, no caso ali, a toda aquela atraçãozinha ali como tá, né? Ou seja, B L sobre R vai ser igual a DC menos DL V0 vezes G. A pergunta da questão é justamente qual que é o valor da resistência elétrica. Só agora isolar aqui direito, né? Jogo R para cima, essa galera para baixo. E aí, acabou. Matamos mais uma questão da AFA no ano de 2023. Pronto, né? Aliás, troquei as bolas aqui, né? Vai ter, no caso aqui, que vai ficar B L sobre DC menos DL V0G, ok? Então, nessa prova daqui, isso era a letra D de dado, tá? Você dá frente para você poder printar e questão também padrão, né? Questão que é aquilo, foi uma surpresa, apenas junta coisas de duas matérias, como já é conhecido e sempre feito por qualquer prova desse nível, tá bom? Já vamos fazer a questão número 15 agora. Valeu. Próxima questão aqui, galera, a questão do plano inclinado com mola, vamos lá.
Primeira coisa que você vai ter que fazer aqui na questão 3 dessa prova é entender que ele vai sair de um estado em que a velocidade dele é zero, aqui embaixo, no ponto A, e vai até um outro ponto B, onde também, como ele vai parar ao final, ele vai parar para inverter o sentido do movimento dele. Então, ele vai ter que parar. Então, tanto no início quanto no fim, a velocidade dele é igual a zero. E se isso acontece, na verdade eu estou lidando com duas formas de energia que vão ser envolvidas na conservação. Eu vou ter energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Mas o que vai ser energia mecânica em A? Eu tenho mola e tenho altura. E aí, se eu vou apenas considerar a potencial elástica ou também uma potencial gravitacional, vai depender do meu ponto ou do meu patamar de referência para o cálculo dessa potencial gravitacional. E aí você vai pegar e vai fazer o quê? Eu, por exemplo, aqui vou escolher essa linha que eu estou traçando como sendo referencial. Então, na verdade, se eu chamei a altura final de YB em relação ao solo e a altura inicial de YA, a altura mesmo que eu estou usando é o YA menos YB, tá? Beleza. E aí o que vai acontecer? Bom, como não tem atrito, a gente pode fazer a conservação de energia mecânica. Então, energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. O que vai ser energia mecânica em A, galera? Vai ser a potencial gravitacional. Então, você tem que energia mecânica no ponto A vai ser igual a kx2 sobre 2, tá? Agora, se eu for calcular a energia mecânica em B, você repara que você vai ter que Mec(B) vai ser a potencial gravitacional nesse ponto B, e aí vai dar mg vezes a altura que eu tenho, aqui o meu referencial, vou até escrever aqui, ó, referencial, para nenhuma plantinha ficar perguntando por quê? Por que que ali não é isso, aquilo, né? Então tá aqui. Então você vai ter mg YB menos YA. Aí acabou, né? Com isso, você fazendo a igualdade entre as duas vai ter que o kx² sobre 2 vai ter que ser igual a mg vezes YB menos YA, tá bom? Tá, estou igualando uma coisa a outra. Estou igualando, mas porém, contudo, todavia, o que vai acontecer, gente? Repara que você tem que botar o D ali na história. Só que, o que acontece aqui? Ó? São paralelas cortadas por uma transversal, né? Se eu chamo esse ângulo aqui de alfa, aqui também vai ser igual a alfa. E aí, nesse triângulo, que é retângulo, eu posso fechar um triângulo retângulo onde você vai ter que o YB menos YA é um cateto e você vai ter que o D ali hipotenusa. Então faz seno de alfa igual a isso sobre isso. Então, mas, contudo, porém, todavia, seno de alfa igual a YB menos YA dividido por D. Esse D, né, vem para o outro lado aqui multiplicando, a gente vai ter que YB menos YA vai ser igual a D seno de alfa, beleza? Aí acabou, né? Você vai ter que kx² sobre 2 vai ser igual a mg e o YB menos YA está aqui. A gente vai substituir uma coisa pela outra. Como a gente quer o valor de D, vai dar então kx². Esse bloco aqui, mg e seno, vem para baixo, sobre 2mg seno de alfa. Então tá aí a resposta da questão. Se vocês olharem aí, isso aí
nessa questão dessa cor, era o item B de bola, ok? Então tá aqui. Mais uma questão que fizemos aí. Continua acompanhando a gente, curte, compartilha, né? E também comenta. E lembra que a gente tem um curso preparatório completo para isso, te esperando online, lá na plataforma do Fabricad. Vai em www.fabricad.online, que se você achou isso aqui complicado, você vai com certeza começar a olhar isso aí e falar: ih, isso aí é completamente ridículo, irmão, tá bom? Então me aguarda que eu já estou voltando à próxima questão. Próxima questão, questão de ondas. Professor, essa questão ela é de matemática ou de física? Eu diria que tem uma pitada muito grande de matemática aí. Porque quando você vai mexer com isso daqui, que é a onda resultante, como foi pedido, você vai ter que saber uma coisa chamada de prostaferese. E, mais exatamente, de todas as formas de prostaferese que existem, você vai perceber que eu vou ter que saber o cosseno de alfa menos o cosseno de beta. E o que seria isso? Então, antes de começar a questão, vamos relembrar. É menos 2 vezes o seno de alfa mais beta sobre 2 pelo seno de alfa menos beta sobre 2. Então, menos 2 tem esse menos na frente mesmo, vezes seno da semissoma pelo seno da semidiferença do primeiro menos o segundo. E aqui, no caso, o papel de alfa e de beta seriam desses dois aqui, né? O 2πx estaria funcionando como alfa e, no caso, o 1600πt estaria funcionando como beta. O que vai acontecer é o seguinte: a onda resultante ao qual a gente vai chegar vai ser de tal maneira que, quando você pegar e você fizer ali a soma de y1 com y2, a gente vai ter que, primeiro, tem alguns itens ali que podem entrar em evidência. O 0,10 é um deles, né? É o cara. E esse 0,10 entrando em evidência, você vai ficar lá dentro com, né? Aí o que acontece? Bom, vou botar logo menos 0,10 que eu acho mais cômodo. Que aí não muda o sinal do primeiro. E aí você vai ter isso menos isso. Porque está o menos 0,10 em evidência. Então esse cara sobra igual estava antes lá dentro. Mas esse aqui vai ter o sinal trocado para menos. Ficar o menos também na frente em evidência. Ficar tudo compatível e direitinho. E aí eu já sei que isso vai dar o quê, né? Menos 2 vezes o seno da semissoma. A semissoma, bom, se eu vou somar isso com isso, esse cara vai cortar, que o sinal é contrário. E vai sobrar isso mais isso. 2πx com outro 2πx é 4πx. Sobre 2, isso vai dar 2πx de novo. E depois, na diferença ao contrário, fazendo isso menos isso, o alfa corta e o beta fica. 1.600 menos 1.600, você vai ter 3.200πt sobre 2. Logo, o que é que fica no final? Repara aqui, cuidado com as respostas lá dele no final, hein? Como você vai ter menos 0,10 com menos 2, temos aqui um 0,2, que isso já está me dando também a amplitude da onda estacionária final, tá? Que é até natural que elas se somem, né? Se elas estiverem, no caso, lá com interferência construtiva, o que vai acontecer? E aí você vai ter seno, mas essa discussão nem vem ao caso aqui, de 2πx pelo seno de 1600t. Só pelo fato de você achar essa equação para a onda resultante, isso já te dava, no caso, a letra E. Mas vamos aprofundar isso daqui, né? Porque você vai ter o quê? Se eu não me engano, mas já te dava a letra E, né? Nessa cor de prova, sim. Só que, quando você tem uma questão como essa, sempre esse carinha na frente do T é o W e sempre esse carinha aqui, ele é um K, né? Bom, o W, ele é 2π sobre o período, que não foi pedido, então não vou nem trabalhar isso. Mas o K, ele é 2π sobre lambda. Ou seja, estou dizendo que 2π sobre lambda é igual a 2π. Isso quer dizer que o lambda é igual a quanto? É igual a 1, tá?
Então você vai ter que o lambda vale 1 metro. E como a distância aí entre as paredes era de 1 metro, quer dizer que entre as paredes eu tenho que ter um comprimento inteiro de onda. E para você ter um comprimento inteiro de onda, nosso desenhozinho vai ficar alguma coisinha mais ou menos assim, né? Tá? Vai estar lá uma onda estacionária lá entre os extremos da parede. Ok, gente? Então, a letra que melhor aí escreve isso, que perfeitamente tem isso, é a letra E, ok? Então, não esquece dessa fórmula de... Como é que é o nome, professor? Prostaferese, tá? Que é a parte de soma e subtração de senos e cossenos, ok? Tudo bem? Tranquilidade, saindo da frente aqui. E já estamos de volta com mais uma correção dessa prova da AFA. Nessa questão, que é sobre dilatação do tempo, que na verdade isso aqui é a parte de física moderna, né? Que é a parte de relatividade, que é o grande temor de muitos alunos. A questão é bem fácil, já caiu anos anteriores na AFA e envolve dilatação do tempo. Resumidamente, você tem uma pessoa com idade inicial de 10 anos e 4 meses, alguém vai passar, no caso, um tempo de 12 meses fora, só que viajando a uma velocidade que corresponde a 0,8 da velocidade da luz. E aí que a gente quer saber, a pessoa, no caso aqui, vai enxergar a idade final desse camarada como sendo quanto, né? Então, para ele, quanto que o tempo vai passar? Então, tipo, a gente vai pegar aqui, vai simplesmente pegar e colocar esses 12 meses aqui em cima. E não precisava lembrar da velocidade da luz, né? Como é V ao quadrado sobre C ao quadrado, na verdade é o V sobre C ao quadrado, tudo do lado de fora, posso olhar assim também. Os 6 iriam se cortar, 0,8 ao quadrado é 0,64 e 1 menos 0,64 é 0,36. Você vai ter que esse tempo vai dar 12 sobre, no caso, a raiz de 1 menos 0,64. E aí pronto, né? Com isso a gente chega à resposta que a gente queria. Você vai ter um T que vai ser igual a 12 dividido por 0,36 por 0,6. Ou seja, um tempo de 20 meses. Só que 20 meses correspondem ao quê, galera? Correspondem a 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. A pessoa começou com uma idade de 10 anos e 4 meses. Somando aqui 1 ano e 8 meses, né? Aqui vai dar 11. Aqui você vai achar 12. Só que 12 meses são 1 ano, então, na verdade, a pessoa, para ele, terminou com 12 anos. Então, isso dava a letra B de bola e era só isso, tá? Era só isso, sem complicações. Geralmente não tem nenhuma questão dessa parte em prova, inventando muito não. É aquilo ali e acabou, tá? Então, parte de dilatação do tempo, mais uma feita aí. Vê se você conseguiu entender, se não, volta pra gente tirar a dúvida. Manda aí, curte, compartilha, comenta, fala o que você achou dessa prova, fala o que até agora você está achando dela, que a gente quer a sua opinião. A gente quer saber o que você sentiu ao fazer essa prova de física da AFA em 2023, tá bom? Um beijo e já tudo de bom. Bom, galera, na próxima questão que também fala sobre conservação de energia, esse é um item que cai bastante em prova. Vamos lá, eu tenho duas situações aqui que você vai ter uma bolinha de diâmetro D e outra de diâmetro 2D, uma massa M1, uma massa M2, e que no final de tudo eles vão aqui terminar encostando e parando numa mola, ok? E aí, vamos lá. O que você tem que fazer aqui? Ele quer a relação entre as amplitudes alcançadas pela massa M1 sobre a massa M2. Primeira coisa também que chama atenção no enunciado é que ele falava que esses pontos de cima era o ponto onde o objeto estava na iminência de cair. E a gente já sabe que isso é igual a raiz de RG, né? Se você não lembra o porquê,
é porque na iminência de despencar, a gente tem ali que lá em cima, né, quando ele passa no ponto mais alto, a gente tem que, teoricamente, deveria ter um peso e uma normal, mas essa normal ela vai tender a zero. E ela tendendo a zero, acaba que a única força centrípeta existente ali vai ser o peso. A única força apontando para o centro da trajetória, que é para baixo, né, vai ser o peso. Então fica peso igual a força centrípeta, o que acaba me dando, né, que mg é igual a mv2 sobre r. Mas isso é uma coisa que eu recomendo que em provas desse tipo você já tenha no sangue, que não dá para na hora você ficar perdendo tanto tempo com isso. E aí vai dar V2 igual a RG, ou melhor, que o V é igual a raiz de RG, tá bem? Então vamos deixar aqui no cantinho aqui pra gente. E o que acaba acontecendo é, enquanto aqui eu vou ter um V que é a raiz de RG, aí o que acontece? Como no final você vai dividir uma amplitude pela outra, muitas coisas vão se cortar. Então não fica na neura de representar tão bonitinho usando os valores. Ah, mas aqui não é R, aqui é D que ele me deu. Tá, tudo bem, eu sei que o D é igual a 2R. Só que, porém, se aqui eu tenho um diâmetro e aqui o dobro dele, né, a gente já sabe, subentende-se que o raio de um é o dobro do outro. Claro, isso é a primeira etapa. Porque eu vou fazer agora, eu realmente tenho que usar o certo, que é 2R. E, consequentemente, lá embaixo você vai ter uma altura de quanto? De 4R, porque é o dobro, né? Que é uma conservação de energia. Mas isso aqui não está à toa. Isso aqui vai entrar na conservação de energia, você vai ver por quê. Então, o que acontece aqui? Você vai ter que... E aí, gente, também tem que perceber que, cara, a altura inicial que eu tenho para um e para outro não interessa, tá? Chamei ali de YB, de YA, se chamar de H1 e H2, como eu acho até que é o que estava originalmente ou não, que agora eu não estou olhando para a cara do enunciado, cara, não interessa, porque isso não vai ser usado. Você vai ter que, do ponto A para a mola, é que é o que me interessa como conservação de energia para sair do lugar aqui na questão. Por quê? Na situação número 1, e também vai ser feito na 2, eu tenho que a energia potencial gravitacional aqui em cima, mais a cinética aqui em cima, no final do percurso, vai ser igual ao meio de kx2 aqui. O cara fez o loop do Sonic, né? E aí, após fazer aquele loopingzinho, quem já jogou Sonic lembra com o saudosismo disso, você vai ter que o mg vezes 2r mais 1 meio de m1 v ao quadrado, quem é v ao quadrado é rg, vai ser igual a 1 meio de kx1 ao quadrado. Vamos chamar de x1, porque justamente as distensões vão ser diferentes. Só que como v ao quadrado ele é igual a rg, a batata, você vai ter o quê? 1 meio de rg com m mais o dobro. Quanto é que é 1 meio mais 2? 5 meios. Então isso quer dizer que 1 meio de kx1 ao quadrado vai ser igual a 5 meios de m1 vezes g vezes 2r, ok? Se eu quiser, eu posso passar tudo para o outro lado, mg vezes r, né? Porque o 2 já foi usado para dar os 5 meios. Então, o x1 ao quadrado seria o 2 corta 5 m1 gr sobre o k, tá? E vamos embora guardar isso daqui. Quando chegar agora ali na situação número 2, o que vai acontecer? Outra conservação, só que agora a primeira altura é 4r, mais 1 meio, no caso aqui, né? Que você vai ter também, que ele fala que no final eu posso pegar e fazer aqui, que comecei achando que as massas eram iguais, não sei porquê, viajei. O meio de m2, né, igual ao outro, v' ao quadrado. Só que, tipo, se o v ao quadrado aqui deu rg,
como aqui o V' é raiz 2RG, ao quadrado é só isso sem a raiz. Fica até mais cômodo que eu vou cortar isso daqui e vai dar 1/2 de kx2 ao quadrado. Aí pronto. 1 mais 4, 5. Você vai ter então o que? Eu vou apagar aqui, tá, meu caro? Então você vai ter que, quando você apaga aqui e fecha esse ciclo de continhas para as duas situações, você tem que, no caso, o 5m2gr é igual ao meio de kx2 ao quadrado. Esses dois vêm para cá, e aí o x2 ao quadrado, o k também vai dividindo, vai dar 10m2gr dividido por k. Ora bolas, né? O que você vai ter então aqui, professor Fortão? Ele quer a razão entre as amplitudes de ambos os movimentos. Mas, gente, a amplitude nada é do que uma distensão no momento específico, né? Uma máxima que ele atinge. E a razão entre as distensões, seja a amplitude no extremo da oscilação ou para instantes que sejam equivalentes, vai ser a mesma. Então, vamos pegar aqui e simplesmente fazer o quê? Dividir o x1 pelo x2, tá? Isso já vai dar o que a gente quer. O x1 ao quadrado pelo x2 ao quadrado. Que teve gente que ficou mandando mensagem. Pô, mas daí, por que se pode falar que isso é amplitude? Você está fazendo conservação de energia. Isso já vai ser a máxima distensão, ou o máximo, né, encurtamento que a mola vai ter, ok? Quando o bloco tocar nela. Então, você vai ter aqui, no caso, 5 M1gr sobre K e 10 M2gr sobre K. Só que o gr vai cortar, o K também, e aqui você fica com o 2. Aí pronto, você vai ter que x1 sobre x2, que isso então vai pegar e vai ser igual a raiz de N1 sobre 2M2, tá bom? Então tá aqui a resposta que a gente queria, e isso então vai recair na letra que a gente quer. Tira uma foto aí, tira o seu print, que no caso dessa cor de prova era a letra A. Bom, questão que era só você ter uma paciência, que ela não tinha, não vou falar que ela é fácil, mas não tinha nada demais em relação a questões cobradas. Se você quer aprender a fazer isso, vem para o Fábrica D que você vai dominar perfeitamente aqui. Não vai só se preparar para vestibulinho, aqui você vai se preparar para escolas militares de forma verdadeiramente correta. Tá? Em questões como essa aí você vai tirar de letra, que são coisas, uma coxa de retalhos, de você aqui costurar detalhezinhos de teoria, como essa parte, aquela dali, de coisas que você vê antes do embasamento e depois vai aprofundar só questão porrada, tá bom? Espera, a próxima questão tá vindo agora. Bom, questão fácil para muitos e difícil para outros. Alguns se enrolam muito com os termos movimento retrógrado e movimento acelerado ou retardado. Só até confunde retrógrado com retardado e o acelerado com o progressivo. Não são a mesma coisa, tá? O retrógrado, galera, quer dizer apenas uma coisa que depende do sinal da velocidade em relação ao sentido arbitrado como positivo. E no caso retrógrado quer dizer velocidade menor que zero. O acelerado é uma coisa um pouco mais complicadinha, mas que dá pra gente aqui descomplicar, destrinchar para você. Porque vem da relação entre velocidade e aceleração. Então, na verdade, resumidamente, quando a aceleração e a velocidade estiverem o mesmo sinal, positivo e positivo, ou negativo e negativo, eu digo que o movimento ele é acelerado. E quando velocidade e aceleração tiverem sinais diferentes, ou seja, por que eles têm sinais diferentes? O sinal na física, muitas vezes, quer dizer, no caso de um vetor, algo relacionado ao sentido. Então, se eles vão ter sinais diferentes, quer dizer que está cada um apontando para um sentido. A flechinha do vetor está cada um apontando para um lado. E isso quer dizer que eles têm sinais diferentes. Um é positivo, outro é negativo.
um é negativo, outro é positivo. Como resumir isso sem fazer um bololô na sua cabeça? Você vai pensar assim, quando ele é acelerado, eu disse que os sinais são iguais, não é? E sinais iguais, não importa se é mais com mais ou menos com menos, o produto vai dar o quê? Positivo. Pois é. Então, uma forma de sintetizar isso é você falar que, no caso aqui, o produto, a aceleração por velocidade é maior do que zero. Já nesse caso daqui, se você tem um positivo e um negativo, não importa quem, sintetizando isso, resumidamente, eu tenho que o produto é negativo. Ou seja, a aceleração pela velocidade ela é menor do que zero. E aí o que acaba acontecendo? Você aqui tem que, por ser retrógrado, eu tenho inclusive o sinal da velocidade. Então, como o movimento ele é retrógrado, eu tenho que a velocidade é menor que zero. Mas sendo a velocidade menor que zero, e sendo o movimento também juntamente a isso acelerado, eu caio na condição de cima. E na condição de cima o produto é positivo. Mas se o produto é positivo com um deles sendo negativo, o outro também tem que ser negativo. Então, como eu tenho que A vezes V é maior que zero e o V é menor que zero, na verdade, eu estou concluindo que a aceleração é menor que zero. Isso vai me ajudar agora, olhando para os gráficos dados por ele, né, a saber quem que é a nossa escolha da vez. Então, primeiro, velocidade negativa. Ela tem que estar abaixo do eixo Y. Quer dizer, onde o gráfico for de V com T, né? Tem gráfico de posição, tem gráfico de aceleração e tem gráfico de velocidade. Bom, aqui em ambos o V é negativo, ok. Mas aqui a reta está subindo. Reta subindo, o gráfico VT, né? Ele no caso no move, ele é uma reta. E a inclinação indica o sinal do A. E o A tem que ser também menor do que zero. Tá? Se eu estou, no caso ali, com a reta crescente, tchau para você. Esse pode ser a resposta e parece que vai ser mesmo. Qual é o erro aqui? O A é positivo. A linha representa a aceleração, que é inclusive variável, né? Bom, de qualquer maneira, isso daqui está com a aceleração positiva, já está errado por aí. E aqui, no gráfico que eu tenho, no caso a posição, isso é uma equação do segundo grau, com concavidade para baixo, onde, no caso, a aceleração da gente, ela é a concavidade também. Então, como a concavidade está para baixo, a aceleração realmente é negativa. Mas aqui, a inclinação da reta tangente significa o valor da velocidade que está mudando ao longo do tempo. E está mudando indo de um valor positivo para o negativo, como deveria ser apenas negativo dentro do que ele fala, tá? Então, realmente, a única coisa que bate com tudo que foi dito é a letra C. Todos os outros têm algum vício, em algum momento, alguma coisa dando errado, tá? Então, guarda isso daqui, e se isso era uma dúvida sua, que tem gente que sabe fazer questão de 5 páginas, mas nesses termos o cara se enrola, guarde no seu coração, que isso você vai precisar para errar mais uma questão que, por muitos, repito, é considerada uma questão fácil de um assunto que é o primeiraço em cinemática da primeira matéria de Física 1, tá bom? E vamos seguir com a nossa correção da AFA 2023 agora. Bom, galera, próxima questão, uma questão que sempre cai na prova da AFA, que é questão de máquinas. Questão de máquina térmica, máquina frigorífica, isso é padrão para provas como AFA, Escola Naval e EFON. Você não pode ir para a prova sem saber esse assunto, o pessoal foge dele como o diabo foge da cruz, mas, cara, é um assunto que às vezes cai em questões que são até fáceis, nem exigem tanto do aluno, como aqui. Ele falava então que o rendimento da máquina é 3/4 do de Carnot. E o que é o rendimento de Carnot, galera? Rendimento de Carnot vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria, é onde está a saída aqui embaixo, sobre a temperatura da fonte quente. Claro, galera, em Kelvin, né? Então, se eu somo, como é que eu passo para Kelvin? Você soma 273. Então, aqui em Kelvin, isso vão dar 400 Kelvin, resultando que embaixo também, quando eu achar alguma coisa, vai estar em Kelvin também. Agora, o rendimento da máquina eu não tenho ainda, que na verdade a ordem certa é achar o rendimento da máquina
para com ele chegar o de Carnot e com ele chegar a temperatura da fonte fria, tá? Então, da fonte fria. Então, o que você vai ter? Uma das maneiras de calcular o rendimento da máquina é o trabalho sobre o calor da fonte quente, o calor de entrada aqui. E seria, então, fazer os 1.200 joules que ele me deu, dividido por 4.000. Corta aqui esses dois zeros, né? Você vai ter, então, 12 sobre 40, beleza? O que dividido por 4 vai dar 3 décimos. 3 décimos é o da máquina, só que ela corresponde a 3/4 de algo. 3/4 do de Carnot. Então, 3/4 de 1 menos T2 sobre T1, que são 400, isso será igual a 3 sobre 10. Só que o 3 vai cortar, né? E esse 4 vai passar para o outro lado, na parte de cima. Então, o que é que você vai ter? Que 1 menos T2 sobre 400 vai ser igual a 4 sobre 10. Esse 4 sobre 10 vai ficar aqui à esquerda, né? Então, você vai ter que 1 menos 4 sobre 10 vai dar T2 sobre 400. E aí, aqui você vai ter 6 sobre 10, né? E aí, pronto. Corta o zero aqui. E aí, você vai ter que o T2 vai dar 40 vezes 6, 240 Kelvin, tá? O que, pelo gabarito dessa prova que a gente está fazendo, pelas opções, é a letra B. Viu? A questão foi direta, foi rápida, nenhum trabalho, é uma questão bem comum de cair, tá? Então a galera da AFA tem que saber isso aqui, cara, como se fosse o seu nome e sobrenome, beleza? Então já estamos de volta, e se você não conhece o Fabricade ainda, passa lá em fabricade.online. No nosso site tem tudo isso daqui. Esse tipo de questão, então, é resolvido como coisa padrão que você, que foi nosso aluno, com certeza não teve nenhum problema em fazer. Beleza? Galera, a gente teve uma questão nessa prova sobre Fito Hall com um gerador envolvido na história. E aqui a gente tem uma questão realmente sobre o gerador e as propriedades dele. Que lá ele só é mencionado, mas não entrava nada específico. E aí você vai ter que julgar cada um dos 4 itens como verdadeiro ou falso. Bom, coisas que você não pode dar mole. Resumir aqui quais são os itens denunciados para não ter que ficar toda hora olhando para a cara dele. Quando você tem a curva da potência útil em função da corrente, isso é uma parábola com concavidade para baixo, na qual essa corrente aqui no meio, até por propriedade matemática, onde aqui o vértice, vai ser justamente onde você vai ter a potência útil máxima sendo lançada para o circuito, ou seja, a situação de máxima transferência de potência. Não confundir isso com a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito vai estar aqui à direita, como uma das raízes, como um dos pontos onde a parábola toca aqui no eixo. E você está vendo que para esse caso a potência não é máxima. A potência, ó, ela é igual a zero. E mais o I1, por outro lado, como inclusive existe a propriedade lá, né, do eixo de simetria dessa linha dividida ao meio, ele é sempre a metade da corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito, ela é igual a E sobre R, ou a FEM sobre R. Logo, a metade dela, ela é igual a E sobre 2R. Então, o I1 é metade da corrente de curto-circuito, no caso, né? Sim, verdadeiro, tá? Então, a primeira aqui, ok. Para quem não lembra, a DDP aqui, ao longo dos terminais de um gerador, ela é dada por UG igual a E menos RI. Se fosse, no caso, um receptor, em vez de um menos, eu teria aqui um mais. Mas é um gerador, e o que mais cai é o gerador, com certeza. No momento de máxima transferência de potência, o G igual a E, vamos pensar, para eu falar isso, o I teria que ser zero, né? E o I não é zero. O I, zero seria desse outro lado aqui, onde a potência é zero. Na verdade, o I tem que ser esse cara,
E aí, quando você substituir ali dentro, você vai ver que a conta vai, no caso, dar um valor totalmente diferente. Vai ficar E menos E sobre 2. Na verdade, a DDP é igual a metade da força eletromotriz. Então, essa aí está completamente errada. Só pela análise da corrente você vê isso. Bom, a área é igual a DDP do circuito. Bom, o gráfico é de potência e corrente. Galera, olha só. Uma observação muito importante aqui. Potência, originalmente, tem a fórmula do π, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Se o gráfico fosse de DDP versus corrente, ou corrente versus DDP, aí tudo bem. Porque, assim, uma coisa que você tem que entender exatas é, se eu monto um gráfico, tá? Onde nos eixos eu tenho dois valores que, multiplicados, representam uma terceira coisa, por exemplo, aqui o produto representa uma potência. A área abaixo desse gráfico vai dar o caractere aqui, que é a potência. Nesse caso, o gráfico é de potência com corrente. O U seria o P sobre o I. Aí, meu amigo, já não vai ter nada a ver mais você falar que a área vai dar DDP, tá? Até porque isso que eu afirmei, disse assim, quando o produto de duas grandezas dá uma terceira, então o gráfico dessas duas grandezas, a área abaixo dele dá o valor da terceira, é uma forma indireta, coloquial, de já usar coisas que têm a ver com cálculo e o uso da integral para calcular a área. Mas é claro que não é o foco aqui, nem cá integral na AFA, tá? Só quero que você saiba essa ideia. E, como aqui isso não está acontecendo, essa aqui é falsa. Absurdo isso daqui, tá? Bom, isso daqui, cara, quando você estuda a parte de geradores, é algo que a gente vê como algo banal, padrão, lá na nossa aula. Quando você quer ter a máxima transferência de potência, no caso de potência aqui eu escrevi de circuito, você vai ter que o R grande é igual a Rzinho, que R grande, que Rzinho. Em outras palavras, isso é dizer que a resistência ou o resistor equivalente, né, conectado ao gerador tem que ser numericamente igual à resistência interna dele. Então, se eu tenho um gerador com a sua resistência interna e tem lá um resistor, o grupo de resistores, o REC desse grupo de resistores, ou o valor do R em si, se for um só, tem que ser igual a esse R pequeno para que eu tenha a potência máxima. Guarda isso para economizar, fazer conta à toa. E é o que ele fala na número 4, então essa aqui é verdadeira. Verdadeiras, então, meus queridos, são a 1 e, no caso aqui, a 4. 1 e 4, isso era lá na nossa prova, 1 e 4, 1 e 4, a letra C de casa, ok? Então, mais uma aí que a gente matou. E não esquece, passa lá em nosso site, estamos nesse exato momento com 70% de desconto no nosso plano AFEFON Escola Naval, www.fabricad.online, e tem sempre promoções muito atrativas, muito conteúdo pra caramba, tanto para você que está começando, quanto para você que quer aprofundar apenas os conteúdos e a um preço muito competitivo frente aos do concorrente, dos concorrentes, tá bom? Então, dá o seu print aí, vê se você conhece essa matéria, vê se você errou porque você, na hora da pressa, fez besteira, ou se você não sabe nada disso, tá na hora de você se tornar parte da família do Fábrica. Vem com a gente que você, com certeza, sucesso, vai se tornar um vencedor. Eu fui do IME, a nossa equipe tem visto os mais diversos concursos todos de alta competitividade, que é importante, porque só o cara que passou pelo que você está passando agora vai entender a sua dor e vai saber direcionar você para a vitória, tá bom? Então, um beijo. Continuamos aqui com a nossa correção da AFA. Bom, galera, essa questão aqui o pessoal se assustou porque ele fala em campo magnético junto com campo elétrico. Porém, quem tem uma mínima noção de uma coisinha chamada de efeito Hall, tá? Sabe que essa questão é fácil. Na verdade, ele enche linguiça no enunciado para algo que é uma questão direta e reta. O que vai acontecer aqui? Você tem um campo magnético estabelecido na região aqui, ó, dessa espira quadrada, tá? E existe então uma diferença de potencial entre os pontos MN que vai fazer com que no final de tudo aconteça o efeito Hall, que é a
corrente ter continuidade pelo circuito devido ao fato de eu ter uma força elétrica se igualando a uma força magnética. Mas antes disso, né, foi pedido também a corrente que independia dessa ideia, que na verdade o que acontece aqui? Isso daqui, na verdade, é um gerador, né? Que um conjunto de força eletromotriz com a sua resistência interna, isso não deixa de ser um gerador. Eu vou chamar de DP entre os seus terminais de UG. Então você vai ter no caso aqui o G, ele vai ser o que aqui? Ele vai ser a FEM menos RI, beleza? E aí eu posso, no caso, pegar e isolar o I, ficando RI igual a FEM menos o G, ou ainda falar que o I vai ser a FEM menos o G dividido por R, tá? Então a corrente, no caso aqui, vai dar essa diferença e isso já me dava uma resposta. Ok, isso aí eu já eliminava duas opções. Agora, a parte do efeito Hall, especificamente, eu tenho que entender o quê? Ó? Que vai ser estabelecido um campo elétrico aqui no meio, de tal maneira... Não, porque assim, o que é a corrente elétrica? É a carga elétrica em movimento. De tal maneira que a força elétrica experimentada, né, por essas cargas seja anulada pela força magnética. Que eu teria que fazer a regra da mão direita ou da esquerda para direcionar essa força, mas se ele vai passar numa boa, se o circuito vai funcionar normalmente, é porque elas estão se igualando. E é isso que diz, na essência, muito porca e resumidamente, o efeito Hall. Então, na verdade, a ideia era só você ter essa percepção sem ficar pensando demais e falar, no caso, que a força elétrica iria ali naquela meiuca se igualar à força magnética, ficando, tem a fórmula do EQ, né, para força elétrica, e do QVB. Na verdade, é feliz, é quem vê bem sem óculos, mas como aqui está tudo perpendicular, né, ou a velocidade e o campo magnético estão perpendiculares, o campo ele estava, não me engano, adentrando aqui o plano. Bom, estava perpendicular ao plano e a velocidade, ela faz isso, ou seja, um ângulo vai ser, no caso, de 90 graus, tá? Seja assim ou seja assim. Então, é o que é o padrão mesmo, é não ter cena nenhuma aparecendo na esmagadora maioria. E, inclusive, o resultado do efeito Hall, que muitos decoram direto, mas também não precisa, é só igualar aqui, é justamente que você vai chegar à continha de que o campo elétrico vai ser a velocidade da carga pelo campo magnético ao qual ela está submetida. Porém, não tem E na resposta, porque a gente tem que lembrar que a DDP entre os pontos MN tem aquela fórmula, né, do EDU, de E vezes D, em vez de U vou botar V, para não confundir com o daqui, seria o V no caso entre os pontos MN, tá? O D não é D, o D é a distância entre as placas, que é L grande na verdade. Então eu vou ter que E vezes L vai ser VMN, ou que o E vai ser VMN sobre L. Isso colocando aqui, ó, você vai ter que VMN sobre L é igual a VB. Como ele pediu a velocidade dos portadores de carga, teremos que essa velocidade vai dar VMN sobre LB ou BL. Beleza, gente? E aí, com isso, nessa prova, isso dava a letra A, tá? Então, não esquece, efeito Hall. Isso tem na nossa plataforma, tem na parte do capítulo de eletromagnetismo. Então, mais uma vez que a gente fez um trabalho de vanguarda no sentido de te preparar para provas de alto nível, para provas de alta performance. Não esquece, vai lá em www.fabricad.online, escolhe o plano AFEFON Escola Naval, que é a nossa tríade do sucesso. E geralmente quem faz um faz os outros, mas também tem aulas lá voltadas a EA. Na verdade, as aulas para AFEFON Escola Naval estão lá separadas como uma digievolução das aulas EA, porque as aulas EA servem como aulas de entrada, né? São aquelas questões mais básicas,
mais direto e reto, que se o cara não souber fazer aquilo, ele não vai sair bem na AFA e for escola naval nunca. Então, é uma escadinha que ele tem que subir em termos de potencial a ser enfrentado. Então, você usa a OGA para você se embasar, e se você achar que é fácil demais, é só você pular essas aulas. Isso aí não é problema, tá bom? Se quiser nivelar por cima também, já tiver feito todas as aulas e seu objetivo é apenas ser especialista da aeronáutica, ótimo, que aí você vai estar se nivelando por cima, e é aquela questãozinha que tem um ano ou outro que é a surpresa para muitos, para você não vai ser surpresa porcaria nenhuma, que você vai estar perfeitamente e excelentemente preparado. E vamos continuar com a nossa correção da AFA 2023, já fizemos várias questões, vamos seguir então adiante, galera. Fica com a gente que vai dar bom, você vai ser aprovado. Valeu! Bom, galera, essa questão aqui trouxe uma certa polêmica, só que o que acontece? O pessoal logo pensou na fórmula de Rayleigh, né, que é a fórmula dos fabricantes de lentes. Ele fala que a lente é plano convexa, deu o raio da parte convexa, isso levaria ao da parte plana a falar que o raio tende a infinito, né, ia dar zero um trecho desses. E aí, na hora de encaixar os índices de refração dados, eles deram da lente, deram do meio antes, né, dos raios, quando os raios vinham paralelos ainda, quando ainda você tem um objeto impróprio, e depois de passar pela lente era outro meio, e aí fez uma confusão aí. O que vai entrar aqui? Porque normalmente você vai usar essa fórmula quando você tem, no caso, que o meio antes e depois é o mesmo, e aí existe o N da lente e o N do meio ao redor. Quando o meio antes e depois é outro, aí já seria uma outra expressão que, cara, é muito pouco explorada. Isso assim, você pegar o livro indiano, muito bom, você vai ver isso. E dentro de exercício, aquelas sequências de questões, quem não sabe esses livros indianos, peruanos, esses livros, eles colocam sequências extensas de questões onde ele pede a demonstração de uma fórmula maluca, nova, num exercício que é aplicado no outro, aí o caso particular dele se redemonstra na próxima questão. Então tem toda uma sequência onde uma depende da outra. Então era uma fórmula que, tipo, se eu fosse aplicá-la aqui, sairia totalmente do escopo de uma prova da AFA. Porém, isso foi feito no enunciado para te confundir. Por quê? Teve gente que estava fazendo de qualquer maneira, botou qualquer N ali, que da cabeça dele desse alguma resposta. E teve gente que percebeu o seguinte, cara, se em ambas as situações a posição da lente é a mesma, o que mudou foram os índices de refração, mas os raios estavam vindo paralelos, isso não vai influenciar no fato de que eles, vindo paralelos, vão todos convergir para onde? Para o foco, tá? E o foco da lente, se eu não mudei a posição dela, se ela continuar aqui, tanto numa situação quanto na outra, vai ser o mesmo. Então o P e o P' estão na mesma posição, tá? Cuidado com isso. O P e o P' aqui, como no caso, a imagem, ela vai, né? Sabemos que numa lente você vai ter, no caso aqui, e é uma lente convergente, que é plano convexa, que os raios vêm aqui e aí você vai ter a formação da sua imagem no foco, ok? Então, galera, o que vai acontecer no caso aqui é que achar a razão entre P e P' é, no caso aqui, igual a 1. Porque a distância, porque o lugar onde, no caso, os raios vão cair, não vai mudar. O foco aqui não vai mudar. Ele vai continuar se direcionando para o mesmo lugar. E é justamente isso que ele está tentando fazer a ilusão de que vai ser diferente. Porque se você for aplicar a fórmula que realmente vai recair aqui dizendo que seria, no caso, para você usar os N's do meio de um lado com o do outro, mais o da lente, para determinar o foco, aí complicou, aí foge do escopo. Essa questão, ela é polêmica, tá? Eu acho que ele não queria botar com esse grau de complexidade aqui na prova para vocês, mas com certeza a ideia era você perceber que se vem paralelo, vai cair no foco dela, e aí, no caso, se você tem aqui
que a lente ainda é a mesma, você vai ter, no caso aqui, que o foco, não, o local onde os raios, para o qual os raios serão direcionados, vai ser o mesmo, dando uma razão igual a 1, tá bom? E isso aí, você da frente, você marcar, ver se está tudo bem, e já já eu estou de volta. Mas estuda isso daí, que, claro, uma outra questão, você precisaria saber usar isso com certeza, saber que quando o raio de uma face convexa, na verdade, o sinal que entrar aqui seria negativo, porque aqui está em módulo, né? Mas, nesse caso, nada disso foi necessário. Beleza? Ficamos por aqui. Já já estamos de volta com a correção de mais uma questão da AFA. Valeu, galera! Questão de impulso, talvez a questão mais fácil da prova, porque ele já deu tudo prontinho, mas tudo mesmo, galera, para a gente usar aqui. A ideia da questão é que ele está pedindo a velocidade final de um corpo que começa com 10 metros por segundo, de massa 2 kg, e ele me dá um impulso da força que age nesse objeto durante um certo tempo. Não tem nem a força e o tempo para você raciocinar que você vai multiplicar e botar um sinalzinho de menos porque a força é contra a trajetória. Ele já me dá isso pronto, com um sinal pronto, ou seja, vem de bandeja para você acertar. Só tinha que saber o quê? Que o impulso de uma força é F vezes ΔT e também que uma outra maneira de se chegar ao valor do impulso é que o impulso é a massa pela variação de ΔV, né? Na verdade, o impulso é a quantidade de movimento final menos a inicial. E quando você substitui massa pela velocidade final e massa pela velocidade inicial, quando essa massa entra em evidência, fica VF menos VI, o que dá um ΔV no caso aqui, ok? Por isso que você pode escrever dessa maneira, o que também é superado, que hoje é aula de correção, isso é matéria teórica, tá? Então, o que você vai ter aqui? Cara, você vai pegar, como você tem que ter a velocidade envolvida na história, e vai igualar as duas versões. Sendo que nem vou igualar as duas versões, não. Eu mesmo estou me contradizendo que geralmente essas questões são mais difíceis. Ele já me deu isso pronto. Ele já falou que é de menos 28 Newton vezes segundo, tá? Lembrando que impulso não tem uma unidade, uma outra coisa que eu escrevo como unidade disso, não se dá um nomezinho especial a isso. É simplesmente força em Newton, tempo em segundo, e Newton vezes segundo. O menos é porque a força está se opondo ali à trajetória. Então a velocidade com certeza vai diminuir. E aí você vai ter que isso é igual a massa, que é de 2, pelo ΔV. Mantém o sinal, tá? Eu tenho que deixar o sinal aqui, senão vai dar errado. E aí o ΔV vai ser de 14, no caso, menos 14 metros por segundo. E pronto, né? Se é um delta, é um final menos o inicial. Se é um final menos inicial, o final é o que eu quero. O inicial é o V0, que ali está como 10 metros por segundo. E aí fechou. Tendo isso aqui em mãos, no stress, né? Eu tenho então que VF menos 10 é igual a menos 14. O 10 vai para a direita, ou seja, eu tenho que o VF será de menos 4 metros por segundo. Logo, a gente vai ter então aqui que isso será a letra, no caso, D de dado, tá? Como eu falei, isso é uma questão bem simples. Na verdade, outra muito curta também é a de relatividade, né? Do tempo dilatado. Só que é uma matéria que o pessoal não domina. E essa daqui é uma questão que pode cair em qualquer prova mesmo. Então, não tinha como errar essa daqui. Você tem que treinar muito se você deu esse mole, tá? Então, menos 4 é a resposta dessa. Vamos continuar a correção da AFA 2023. Uma outra questão também que é muito cobrada em provas como essa é sobre transmissão de calor, que é o assunto dessa próxima questão da AFA 2023. Galera, a grande questão aqui que o pessoal se enrolou, eu imagino e a gente estatisticamente percebeu, é na parte de botar a área aqui na fórmula. Para quem não lembra, claro, como que é feita essa transmissão de calor, como que é montada essa expressão. Você tem que um calor sobre o tempo, que é o fluxo do calor, na verdade,
que é esse símbolo daqui, que é o φ, é igual a constante, né? Essa constante térmica. Depende do material, do qual é feito lá a substância, que no caso é até a pergunta da questão, ou no caso ele vai te dar, você não tem que decorar, né? Caramba, para tudo quanto é material saber isso? Claro que não. Tá? A área é a área que é atravessada pelas ondas de calor, que no caso aqui da questão é a lateral, é a superfície lateral do cilindro. É isso que alguns não perceberam e se enrolaram. E aqui embaixo é a parte que é atravessada pelo calor, ou seja, o calor está aqui fluindo de dentro para fora e vice-versa. Logo, a espessura daquela tampinha, êmbolo, como você queira chamar, que divide o interior do exterior do cilindro, é que vai entrar aqui embaixo, tá? Não confundam com esse L de comprimento do cilindro, já que ele originalmente na questão está deitado, que vai servir de altura para a figura, tá? Então, a primeira coisa que ficar bem claro é isso. E unidades, tá, gente? Unidades, porque aqui você tem que, no caso, esse calor sobre o tempo. E o tempo vai ter que estar em segundos. Mas vamos primeiro achar logo a área lateral ali. Bom, passando tudo para metros, essa área lateral vai ser de quanto, galera? Vou escrever aqui, você vai ter que isso. A área lateral de cilindro 2πr vezes H, porque quando você planifica o cilindro, você abre o cilindro, você vê em matemática que aqui a base é 2πr, que a altura é igual a H, então você vai ter que o raio R é 0,1 e que a altura é 0,2. Ou seja, você vai ter, o Piri manda colocar 3, o raio é 0,1, a altura é 0,2 e vamos deixar assim, nem vou fazer a conta até o final, que provavelmente ali muita coisa vai cortar. O calor, galera, cuidado, na capa da prova ele fala que no caso, né, você tem que uma caloria igual a 4,2 joules. Então você vai ter aqui no caso 1000 calorias que você vai converter multiplicando por 4,2 sobre o tempo de 5 minutos, que são 5 vezes 60 segundos. Do outro lado tem o K que eu quero descobrir, tem a área e o ΔT, que é a diferença entre as temperaturas interna e externa, que aqui são o quê? Temperaturas de 50 e 25, tá? Preciso passar para, no caso, Kelvin primeiro? Gente, não, porque, tipo, você, no caso, está fazendo, no final das contas, uma diferença entre temperaturas. Se fosse para usar individualmente uma delas em algum lugar, eu teria que converter para Kelvin, se fosse o caso. Mas como eu estou trabalhando com a diferença, as diferenças de temperaturas em graus Celsius e em Kelvin são a mesma coisa. Ao contrário que você soma 273 para converter de um para o outro quando é feita, né, feito o uso do valor individualmente. Tá bom? Então, por ser diferença, porque eu teria um mais 273 aqui e um mais 273 no outro, que na hora de fazer um menos o outro, iriam cortar. Por isso a gente nem pensa, nem passa por esse detalhe na hora de substituir ali, tá? E a espessura aqui também em metros era de 3 por 10 a menos 3 metros. Isso vai estar aqui embaixo, então. Bom, beleza, né? Então, coisinhas já podem ser cortadas, mas vamos jogar o ali dentro ainda. Aqui em cima está dando 4.200. Que por 60 é divisível. A área 2 vezes 3 por 0,1 por 0,2. E aí pronto. Você vai ter então o quê? O 3 você corta. 4.200, 420 por 7, por 6, né? Vai dar 70, e aí acabou, né? Você vai ter, então, o quê? 2 com 25 dá 50. 50, se fosse ser feito vezes 2, daria 100. Por 0,2 vai dar 10. E 10 por 0,1 vai dar 1. Então, no final, tudo isso daqui vai ser igual a 1, tá? Então, ó, 2 por 25, 50, com 0,2 vai dar 10, com 0,1 vai dar 1. Aí, fechou. Você vai ter 70 por 5, que dá 14, igual a K sobre 10 a menos 3. E aí, beleza. Se eu substituir tudo direitinho,
já está saindo no SI, ou seja, você vai ter que o K vai ser igual a 14 vezes 10 a menos 3, no caso aqui, watts por metro vezes Kelvin. Só que colocando notação científica, né, tem que ser um vírgula 4 aqui na frente. Então, se eu dividir por 10 o primeiro, para compensar eu tenho que multiplicar por 10 o que está do lado. Ou seja, o K será igual a 1,4 e 10 a menos 3 com 10 é 10 a menos 2. E com isso, temos mais uma questão feita aí, que nessa prova era a letra B de bola. Tá legal, gente? Então, fica de olho aí, porque assim, a interpretação em questões da AFA pesa muito. Você tem que fazer muita questão antiga, porque vendo fazer é uma coisa, mas na hora quando a pessoa vai ler, tem muitos dados ali que eu sei que o aluno, principalmente no militar, se atrapalha, né? Essa prova vai para militar, essa prova vai para militar da AFA, da Força Aérea, e o pessoal não tem tanta vibe de leitura assim, e os enunciados deles já são naturalmente embolados. Eles já são enunciados que às vezes o cara pega de um livro que não é um livro daqui, e na hora de traduzir, eles traduzem também meio mal traduzido, e aí só ajuda a piorar a interpretação de texto, tá? Então tá aí a resolução dessa questão. Você da frente, tá? Marca aqui a letra B, no caso, nesse modelo de prova, e já eu tô de volta para continuar a correção da AFA 2023. Valeu, galera! Bom, galera, agora vamos pegar uma questão que tratava sobre repulsão eletrostática junto de plano inclinado. E a questão, o pessoal ficou vendo o chifre em cabeça de cavalo, ficou querendo ver detalhezinho demais, não tinha nada demais na questão. O que ele fala basicamente é que o bloco B, ele por repulsão, vai subir até uma posição onde ele vai ficar com velocidade constante. E a gente sabe que velocidade constante e estar parado não são a mesma coisa, mas para a gente o resultado disso é o mesmo, aceleração igual a zero. E se eu tenho aceleração igual a zero, significa que eu vou ter que a força de um lado será igual à força do outro, ou seja, que a força elétrica para um lado será igual ao P seno θ voltado para o outro. E é com isso que eu vou começar a equacionar, tá? Só lembrando que P seno θ eu botei direto, porque para uma prova de nível dessa, se você está aqui, você já cansou de fazer questão de plano inclinado e sabe que essa é a projeção do peso em função desse ângulozinho de baixo, tá? Então eu já vou admitir que você sabe isso, porque senão não teria como você estar aqui vendo a correção. E aí você vai ter que, como o peso é mg, e o que vai ser a força elétrica? Vai ser K, QA, QB sobre D ao quadrado, tá? Bom, o problema é que ele quer o D, visivelmente nas opções ele quer o D em função do QB, e aí eu tenho que pegar agora e fazer o que, galera? Existe uma outra informação, que é quando ele fala que ele tem um momento em que num dado ponto P ao longo do plano inclinado, o campo elétrico resultante entre A e B será, no caso, igual, ou seja, o campo elétrico resultante vai ser zero, com o campo de A igual ao campo de B, né? Cada um para um lado, e que, o mais importante, a distância da carga B até esse tal ponto é o quádruplo da distância da carga A até esse mesmo pontinho. Ou seja, se da carga A até o ponto P tem x, da carga B até esse ponto P eu terei 4x. Isso permite que eu escreva que o campo nesse ponto P devido à carga A é igual ao campo nesse ponto P devido à carga B. Então, a gente sabe que campo, não, um módulo, já que isso é grandeza vetorial, é dado por Q, por K, Q, sobre D ao quadrado, que se eu usar x para um deles, você vai ter 4x para o outro. Então, fica K, QB sobre 4x2, tá? Aí você vai ter aqui que, no caso, o QA sobre x ao quadrado vai ser igual ao QB sobre 16x2. E com isso, o que é que você vai ter aqui? Joga o 16 para o outro lado, fica aqui QB vai ser igual a 16 QA.
É justamente essa relação que eu precisava para voltar ali e terminar de fazer a questão. Porque agora, o que é que você vai ter? Com isso acontecendo, a gente vai ter o seguinte, ó. Fica aqui mg seno θ é igual a k vezes... Na verdade, eu tenho que colocar o QA em função do QB. Ou seja, falar que o QA, na verdade, ele é 1/16 de QB. Com isso, do outro lado, você vai ter o quê? K vezes 1/16 de QB vezes QB sobre D ao quadrado. QB com QB, você vai ter, no caso aqui, né, o QB elevado a 2. E aí você vai ter o quê? Fica aqui mg seno θ é igual a 1/16 do QB ao quadrado vezes K sobre D2. Lembrando que o objetivo aqui é achar a distância, né? E com isso acabou. O D vem para cá, o mg vem para lá. O que é que você vai ter aqui? Fica aqui D ao quadrado vezes mg seno de θ vai ser igual a QB ao quadrado, KQB ao quadrado, sobre 16. Isso que está aqui pode vir para cá ainda, né? Ou seja, o D ao quadrado é igual a KQB ao quadrado sobre 16 mg seno θ. E aí pronto, que quando eu tirar a raiz, o QB e o 16 vão pular fora. Você vai ter que o D será igual a QB sobre 4 pela raiz de K sobre mg seno θ. E isso aí, na prova, né, que a gente está fazendo, é a opção de letra C, tá bom? Então, uma questão que, tipo, o pessoal, algumas pessoas se enrolaram nela, mas era uma questão normal, galera, tá bom? Então, se você quiser fazer uma questão como essa, passa lá no nosso Instagram, que é o @plataformafabricad, anteriormente insta_fabricad, mas se você cair no antigo, você vai ser redirecionado para o novo. Não tem problema, tem lá o aviso. E não esquece, você que quer se tornar capaz de fazer facilmente uma questão como essa e aumentar muito o seu nível de acertos em provas até finalmente ser aprovado, afinal, quem tem e já se prepara desde antes lá do início do ensino médio para provas como essa, o cara que é muito estudioso, é o cara que passa em um ano, ou o cara que tem uma inteligência acima do normal, ou o cara que junta os dois. Agora, o cara que tipo, agora está começando, demora um pouco mais, mas você tem que ter em mente que você vai estudar até passar. Não fica desanimado, o que você tem que preocupar é, ano após ano, em você aumentar o seu nível de acertos, que uma hora vai, obviamente, claro, antes de você atingir o nível de idade, né, o limite de idade para aquela prova, ok? Há pessoas que já são acostumadas e vêm de colégios que ele é doutrinado para provas de alta performance desde cedo, desde novinho, e há pessoas que vão agora, sim, galgar postos para você também conseguir realizar o seu sonho. Com a gente, isso será totalmente possível. Então passa lá em www.fabricad.online, você vai ter aula de todas as matérias, não somente de física, e você se tornará, com certeza, como nós aqui que também somos aprovados e concursados, um vencedor nato, tá bom? Então eu conto com você, como você sendo integrante da nossa família. Valeu, galera! Um abraço!